Olá, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa catequese mariana sobre a fundamentação bíblica dos principais títulos que a tradição da Igreja, em diferentes manifestações de piedade popular, reputaram e reputam a Nossa Senhora. Títulos, saudações que ao longo dos séculos, e por que não dizer de milênios, nós associamos a pessoa da bem-aventurada Virgem Maria. Acredito que deve ser este o 19º programa dedicado aos títulos de Nossa Senhora. Já estudamos todos os títulos contidos na Salve Rainha e já estamos desdobrando a vários programas os títulos que estão contidos na ladainha de Nossa Senhora. Ladainha que foi aprovada oficialmente pelo Papa Clemente VIII no dia 6 de setembro de 1601. Portanto, ela tem 420 anos. Ao longo dos séculos, alguns títulos foram acrescentados pelos papas nessa ladainha, que quando foi aprovada tinha apenas 45 títulos. Agora ela tem 54 títulos. Isso quer dizer que 9 títulos da atual ladainha, da configuração atual da ladainha, foram sendo acrescidos, e digo para vocês mais uma vez que títulos são esses. Em 1854, ano da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, o beato Papa Pio IX inseriu o título Maria, Rainha concebida sem pecado. No ano 1903, São Pio X inseriu o título Mãe do Bom Conselho. Bento XV, em 1917, o último ano da Primeira Guerra Mundial, inseriu Rainha da Paz, para pedir a paz do mundo. Em 1950, o venerável Pio XII, no ano da proclamação do dogma, ele proclamou o dogma da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, inseriu o título Rainha Assunta ao Céu. Em 1964, em pleno andamento do Concílio Vaticano II, São Paulo VI inseriu Mãe da Igreja. Em 1995, São João Paulo II inseriu Rainha da Família. E no ano 2020, Papa Francisco inseriu 3 títulos: Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e Conforto dos Migrantes. Então, a ladainha, como ela se encontra hoje, ela tem 54 títulos. Vamos agora recordar os títulos que já analisamos, os títulos que buscamos a fundamentação bíblica para todos eles. Até agora, dos 54 títulos, já estudamos 36. Vamos citá-los. Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Graça, Mãe da Esperança, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada, Mãe Digna de Amor, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Benigna ou Clemente, Virgem Fiel, Esposo, Espelho de Perfeição ou Espelho de Justiça, Sede da Sabedoria, Causa de Nossa Alegria, Vaso Insigne de Devoção, Tabernáculo da Eterna Glória, Moradia Consagrada a Deus, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã e Saúde dos Enfermos. Então, vamos continuar o nosso estudo e hoje esperamos tratar os seguintes títulos: Refúgio dos Pecadores, Conforto dos Migrantes, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, e aí vamos entrar numa série de 12 títulos, se não me engano, de Rainha. A Rainha dos cristãos, dos anjos, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, dos confessores da fé, Rainha das Virgens, de todos os santos, concebida sem pecado original, Rainha assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da Família e Rainha da Paz. Eu acho que dá mais do que 12. Então,
eis o que está faltando. Começamos então agora, refúgio dos pecadores. Refúgio. Qual o significado dessa palavra? É um lugar onde você se esconde. Pronto. Se esconde de quê? De coisas ou de pessoas? De animais? De coisas ou de pessoas? Coisas. Você se refugia numa noite de tempestade, para não ser atingido pelos raios. Se refugia num lugar que tenha um teto, para se proteger da chuva, para se proteger do vento. Você se refugia também dos animais. Você corre para não ser comido pela onça, pelo urso, pelo leão. E também você se refugia quando você está sendo atacado ou procurado por pessoas humanas. Isso do ponto de vista corriqueiro. Do ponto de vista espiritual, é preciso que você se recorde daquilo de que fala o apóstolo Paulo numa de suas cartas aos Efésios, no último capítulo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Os ataques do demônio, que levam os homens a cair. Os ataques de Satanás, que confunde, que é o pai da mentira, que é o sedutor do mundo inteiro, que tem artimanhas, que tem armadilhas, que tem embustes, que tem enganos, está agindo no mundo e com aquilo que nós já sabemos na carta, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, o demônio partiu cheio de grande ira para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Aqui está, principalmente, o papel de Nossa Senhora como refúgio. Mas vejam, não é refúgio, digamos assim, de problemas relacionados com o clima, relacionados com dificuldades financeiras, mas com o pecado. Atenção, refúgio dos pecadores. Cuidado, eu já antecipo aqui que esse título não pode despertar em ninguém o aval para pecar. Como se esse título levasse uma pessoa a pensar assim, não, eu vou cometer muitos pecados, aí vou me refugiar no regaço da minha mãe, que minha mãe vai acobertar o pecado que eu pratico. Ela vai fazer vista grossa. Ela vai me defender diante de Jesus porque eu sou pecador. Veja, ela é refúgio dos pecadores que querem um arrependimento. E mesmo que ainda não estejam arrependidos, pedem a ela, refugiando-se nela, que ela obtenha do seu Filho Jesus a graça da contrição, a graça do arrependimento. Nesse sentido, até os pecadores, aliás, todos nós. Digam sinceramente, quem recorreria a Nossa Senhora a não ser ela mesma, a única que não cometeu pecado? Ora, se ela foi a única criatura humana que não cometeu pecado, toda a humanidade pode se refugiar no regaço dela, porque toda a humanidade cometeu ou comete ou cometerá pecados. Mas antes de chegarmos a ela, vamos aqui buscar na Escritura que o refúgio no sentido estrito, o refúgio no sentido pleno, é somente Deus. Por favor, já antecipo que na Bíblia, refúgio é uma palavra usada para Deus e para outras pessoas. Quando uma palavra, uma expressão é usada para Deus e para nós, para Deus é num sentido, o sentido estrito. Para nós é em outro sentido, o sentido derivado. Ou seja, Deus me protege por meio da proteção daquela pessoa. Eu me refugio em Deus em absoluto, colocando-me no regaço, refugiando-me no colo, no manto, no coração da mãe dele.
Mas primeiro Deus. Primeiro Deus. Todos os títulos, atenção, nós estamos percebendo nesse estudo dos títulos de Nossa Senhora que todos os qualificativos que atribuímos para ela aplicam-se para Deus. Para Deus no sentido estrito, para ela no sentido derivado. Vamos então ao segundo livro de Samuel, capítulo 22, de 1 a 3. Davi dirigiu ao Senhor as palavras do cântico que se segue, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, agora vem o que interessa, onde encontro o meu abrigo. Meu escudo e minha força de salvação, minha cidadela e meu refúgio. Meu Salvador que me salva da violência. Então, indiscutível, o título de refúgio é próprio de Deus. É específico de Deus. Estritamente só Ele é o nosso refúgio. Fique claro. Só Ele. Estritamente. Estritamente. Vamos agora ao Salmo 7, versículo 2. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco meu refúgio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me. Etc, etc. É um salmo muito bonito, recomendo depois a vocês ler a leitura inteira do salmo. Então, em vós que eu busco o meu refúgio. Então, devotos de Nossa Senhora, refugiai-vos em Deus. Atenção, não estou dizendo refugiai-vos só em Deus. Refugiai-vos em Deus. Ele é o refúgio por excelência. Ele é o refúgio no sentido estrito. Agora, qual o salmo, eu pergunto a vocês, onde a palavra refúgio não aparece? Logo no começo ela não aparece, mas as primeiras palavras do salmo já indicam que aquele que está rezando esse salmo está se refugiando nele. É conhecidíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo, que é refúgio. Que é refúgio. A sombra do Senhor onipotente o cobrirá. Qual é o salmo? O Salmo 90. Nem é preciso citar, que eu quero acreditar que todo mundo sabe de cor esse belíssimo salmo de confiança na proteção, no amparo, na defesa e na providência de Deus. E há muitos textos do Antigo Testamento, não podemos passar a noite aqui falando somente desses textos. Agora, vamos a Isaías, capítulo 32, versículos de 1 a 2, porque a gente vai ver agora refúgio num sentido derivado. Uma criatura humana pode ser refúgio de alguém. Você pode se refugiar numa pessoa. Uma pessoa pode dar refúgio a você, pode proteger você, pode esconder você. Eis que um rei reinará segundo a justiça, e os príncipes governarão com equidade. Cada um deles será como um abrigo contra o vento, um refúgio contra a chuva torrencial, como um fio de água num chão ressecado, e como a sombra de um alto rochedo em terra ressequida. Refúgio como a chuva contra a chuva torrencial. Veja, nenhum problema então em reputar a uma criatura humana o título de refúgio. Mas veja, é um instrumento do Deus em quem nos refugiamos para nos refugiar. Deus é o refúgio em absoluto. E refugiamo-nos em Deus concretamente quando, por meio daquela criatura que nos refugia,
acreditamos que esse é um instrumento de Deus, que esse é um sinal de Deus, que essa é uma mediação de Deus para nos refugiar. Bem, esses são os fundamentos bíblicos para refúgio dos pecadores. No milagre das bodas de Caná, misticamente, os empregados que se dirigem a Nossa Senhora, o texto não diz, mas muito provavelmente eles se dirigiram a ela, porque foi ela quem percebeu a falta de vinho. Misticamente, eles são os pecadores, representam todos os pecadores que se dirigem a Maria. Aliás, na Santa Maria, quais são as palavras exatas que nós pronunciamos quando nos dirigimos a ela? Nós pedimos a ela não na condição de santos, pedimos na condição de pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. É como se quem recita Ave Maria dissesse: eu, pecador, me coloco no teu regaço. Apelo à tua intercessão. Invoco a tua proteção. Clamo pelo teu socorro. E nós sabemos que a Santíssima Virgem acolhe nossas preces e as apresenta a Jesus. Qual é o texto dos capítulos 5 e 8 do Apocalipse de São João, em que se diz que as orações dos santos sobem a Deus num turíbulo com a fumaça de incenso? Capítulo 5 e capítulo 8 do Apocalipse. No céu, aquela que intercedeu por nós aqui na terra continua a ser o nosso refúgio. Aliás, a oração mariana mais antiga de que se tem notícia é esta: a vossa proteção. Veja, as 3 primeiras palavras já dizem qual é o papel de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pronto, acho que terminamos refúgio dos pecadores. Eu repito antes de concluir: os pecadores devem se dirigir a Maria, sempre. E devem se apresentar a ela na condição de pecadores. Mas não abusemos da nossa condição de pecadores. Quando é que apelar para a nossa condição de pecadores? Quando é que a Ave Maria, quando é que a recitação da Ave Maria, ela se torna hipócrita de nossa parte? Quando você se compraz no pecado, dele não quer se arrepender, está abusando da paciência do filho dela, achando talvez, que pedindo: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, é um salvo-conduto para você continuar a pecar. Espero que isso não aconteça da parte de ninguém que esteja me ouvindo, porque seria, primeiro, uma perda de tempo, porque a Deus ninguém engana. Segundo, seria uma forma de tentar enganar a Deus blasfemando. Isto é, você peca e o pecado ofende a Deus, e você descaradamente, querendo continuar a pecar, se dirige à mãe dizendo: rogai por mim, pecador. Mas quando é que você descobre que uma pessoa, apesar de suas fraquezas, está recitando do íntimo do coração e não está zombando, nem trepidando, nem vilipendiando de Jesus, nem da mãe dele, Nossa Senhora, ao dizer: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém? Quando dentro do nosso coração, existe a nostalgia de Deus e o propósito sincero de emenda. Qual é o propósito sincero de emenda mais bonito das parábolas de Jesus? Na casa do meu Pai
há comida em abundância e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, etc. Segundo título: Conforto dos migrantes. Primeira pontuação: o que é confortar? É trazer alento a quem está sofrendo. É aliviar a dor. É um sossego para o coração, para o corpo também. Primeira pontuação na Bíblia: em absoluto, só Deus é nosso consolo. No sentido estrito, só Deus Todo-Poderoso pode nos consolar. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, de 3 a 4. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Aqui, acho que nós já dissemos o principal texto que fundamenta Nossa Senhora, conforto dos migrantes. O Deus de toda consolação, que nos consola. E Ele nos consola para que possamos consolar os outros. Aqui, versículo 4, perdão. Pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Então, aqui nós temos dois consoladores, Deus e cada um de nós. Por isso é importante, sabe o quê? O papel pedagógico do sofrimento que nós experimentamos. Quem de fato teme a Deus e no sofrimento recorre a Ele, Deus o consola. E ele adquire uma incrível experiência para, uma vez consolado, consolar os outros. Renda graças a Deus pela dor que você experimentou. Não estou dizendo que Deus foi o responsável pela dor, não, por favor. Mas se naquela dor, aquela grande provação que você passou, Deus consolou você, você amadureceu tanto. Você pode dizer de cadeira: eu posso consolar. Eu posso falar de cadeira, porque já sofri. Porque sou uma pessoa chagada. Porque já tive essa experiência dolorosa das lágrimas derramadas, das aflições. Deus me consolou, e bendito seja Ele, para que eu, uma vez consolado, possa consolar os que estão em qualquer angústia. Então vejam que o título de consoladora não é só para Nossa Senhora, é para cada um de nós. Só que ela é consoladora pelo exemplo dela, pelas virtudes dela, pelos méritos dela, pela intercessão dela, e por ela ser a mãe da dor, mãe da dor, Nossa Senhora das Dores, mãe consolada. Nós sabíamos que Nossa Senhora da Consolata é uma devoção muito difundida no Brasil e no mundo. Consolata é Nossa Senhora das Dores. Sabem qual é o dia de Nossa Senhora das Dores? Dia 15 de setembro. E não por acaso é um dia depois do dia 14 de setembro, que é a exaltação da Santa Cruz. 14 de setembro, exaltação da Santa Cruz. 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores. Que, aliás, é
padroeira de milhares de paróquias e dioceses no mundo inteiro. Bem, então agora vamos ao... Esse foi o primeiro texto, então decoremos 2 aos Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 4. Já vimos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, é uma frase pequena. Tudo posso naquele que me conforta. Em absoluto, só Deus nos conforta. Quando uma mãe conforta o filho é cristão católico, ele diz: Deus me confortou pelas palavras, pelo apoio, pela presença, pelo incentivo da minha mãe. Essa é a maneira certa de dizer. E é correto dizer também: minha mãe foi meu conforto. Minha mãe me confortou. É corretíssimo. Vamos ver ainda agora. São Paulo foi confortado por uma pessoa. Vamos ver aqui um texto. Ele está se referindo a alguém que já morreu. E São Paulo, que sofreu muito na vida, por causa da perseguição, dos males, das provações, das tribulações que ele experimentou, e tinha alguém do lado dele que o confortava. Fulano me confortou. Daqui a pouco a gente vai ver quem é. Então, tudo posso naquele que me conforta. É uma tradução muito bonita. Outra tradução é fortalece, naquele que me fortalece. Sim, correto, porque se você sai reconfortado de uma missa, de um retiro, de uma palestra, de uma conversa, de um desabafo com uma pessoa que é instrumento de Deus, você sai dali fortalecido. Então, tanto é correto dizer: tudo posso naquele que me conforta, ou tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ainda ao apóstolo Paulo. Aliás, temos ainda mais 3 textos do apóstolo Paulo. O primeiro é exatamente esse. Esse irmão que vai ser citado agora, chamado Onesíforo, quando São Paulo escreveu a 2 a Timóteo, ele já tinha morrido. Aliás, é uma das belas orações pelos mortos. Atenção! Que encontramos aqui na 2 Timóteo. Vamos então a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Eu vou fazer o seguinte. Onesíforo já tinha morrido. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 18, porque a oração pelos mortos está, pela alma de Onesíforo, está no versículo 18. Atenção aqui, você que diz que no Novo Testamento não tem oração pelos mortos. Fique sentado, por favor, tome um cafezinho, pegue uma rosquinha e abra sua Bíblia, por favor. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo. Atenção. Eis aqui a prova de que ele está se referindo à família enlutada, porque se Onesíforo tivesse vivo, ele estaria se dirigindo ao próprio Onesíforo. Está claro? O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda, atenção agora, lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Onesíforo acompanhava São Paulo. Devia ser uma pessoa experiente, que confortava São Paulo. Vejam o verbo no versículo 16, ele me reconfortou. Conforto. E aqui está a prova no próprio texto. São Paulo se dirige à família de Onesíforo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Onesíforo já estava morto. Se Onesíforo estivesse vivo, ele se dirigiria a Onesíforo. E, de fato, isso acontece conosco. Mas, puxa vida, aquela família perdeu fulano. Deus conceda naquele dia o conforto, a recompensa para fulano que morreu. E transmita os pêsames à casa dele, à família dele. Que bonito.
São Paulo aqui está como que pedindo a Timóteo que transmita os pêsames à família de Onesíforo. Conforte a família de Onesíforo, porque Onesíforo confortou muitas vezes São Paulo. E no final, versículo 18, o Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia. Como de fato, uma visita a uma família enlutada, né, você leva o conforto para ela e diz, ali rezando, enfim, que Deus conceda o descanso eterno. Até no próprio velório, isso é muito comum, enfim. Ficou clara aqui a questão da oração pelos mortos? Muito bem. Agora vamos a Filemon. Filemon é uma cartinha que só tem um capítulo, portanto, então, versículo 7, é um bilhete, por assim dizer. Versículo 7. Filemon também era um amigo de São Paulo, muito amigo. E confortava muito São Paulo, que sofria muito. Onesíforo e Filemon, que confortavam São Paulo, em quem São Paulo se refugiava, em quem São Paulo sentia verdadeiramente conforto. Filemon, versículo 7. Tua caridade me trouxe grande alegria e conforto, porque os corações dos santos encontraram alívio por teu intermédio, irmão. É uma cartinha muito bonita, muito bonita. De que se refere essa carta? Os dois eram muito amigos. Filemon vivia numa cidade chamada Colossos. Onésimo era um escravo dele. E Onésimo cometeu uma fraqueza. Ele roubou alguma coisa de Filemon e fugiu. E foi parar onde? Em Roma. Colossos fica na atual Grécia, na atual Turquia. Roma fica na Península Itálica, bem longe. São Paulo estava lá. Onésimo correu para lá. São Paulo, o que foi que fez? Catequizou Onésimo, batizou Onésimo e escreveu essa cartinha, pedindo a Filemon, que era o patrão, o senhor de Onésimo, que o aceitasse de volta, que perdoasse a dívida. E se ele teve algum prejuízo, São Paulo pagaria. Muito bonitinha a carta, bem pequenininha. Filemon, grande amigo de São Paulo. Irmão, você me consolou, você me confortou. Então é perfeitamente bíblico chamar alguém de conforto, meu conforto. Tá claro? São Paulo também é conforto para a gente, também é conforto para os cristãos, também é conforto para todo mundo. Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Tudo sofro, para que os seus corações sejam reconfortados. Essa é a palavra. Reconfortados. E que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, São Paulo sofre para reconfortar os corações dos cristãos. Então, nenhum problema chamar Nossa Senhora de conforto, porque já temos esses respaldos bíblicos. Agora, migrantes. Esse título, como eu já disse, foi incluído por Papa Francisco no ano passado. Estamos no ano 2021. Papa Francisco incluiu esse título, com mais outros dois, em 2020. O contexto, aliás, é um contexto de muito sofrimento. No ano passado, explodiam, por assim dizer, na Europa sobretudo, oriundos de países arrasados pela guerra, particularmente no leste europeu e também na África, o fenômeno dos prófugos.
daqueles que simplesmente decidiram fugir dos seus países para não morrer de fome ou pela guerra. E os países da Europa receberam como ainda recebem, me parece. Agora bem menos, o impressionante fenômeno dos migrantes. Quem é o migrante mais famoso? Migrar significa se deslocar de um lugar para o outro. O migrante ameaçado de morte assim que nasceu, que teve que fugir para o Egito para não morrer. Um título, portanto, muito apropriado para a pessoa de Nossa Senhora, até porque ela foi migrante. Ela foi migrante. Ela migrou de Israel para o Egito, com Nosso Senhor e com São José. Depois migrou do Egito para a sua terra. A situação dolorosa, calamitosa, daqueles que experimentaram o sofrimento de Jesus, de Maria e de José, diante da ira de Herodes, que prometeu matar a criança e, como não conseguiu, queria ver a criança, não para adorá-la, ele mentiu para os magos, e como os magos não voltaram para dizer onde o menino estava, ele decretou a matança dos inocentes. E é nesse contexto, já um pouco antes, que Nossa Senhora e São José com o menino fogem para o Egito. Conforto dos migrantes, a intercessora daqueles angustiados, aflitos, que têm que deixar tudo para trás. E aqui é impossível não lembrar da calamitosíssima situação no Irã, no Iraque principalmente, porque Irã a presença dos cristãos é bem menor. Lá se trata de uma ditadura religiosa, quase teocrática. Pensemos na situação dos cristãos na Síria, cuja guerra ainda está em andamento, os cristãos no Egito e em muitos países de ditadura islâmica, onde os cristãos são perseguidos e têm que fugir para não morrer. Também os cristãos na China, os cristãos em Cuba e em todos os lugares onde não se respeita o direito de liberdade religiosa. Eu penso que Papa Francisco foi muito feliz em colocar esse título. O fenômeno da migração, não por razão de trabalho, não por razão de turismo, mas por necessidade, por desespero, num contexto de aflição. Colocar esse título foi, digamos assim, inserir nesta oração tão piedosa, também para nós, no nosso coração, o dever de rezar pelos migrantes. Esse fenômeno também ainda está em andamento na nossa América Latina. Pensemos na situação da Venezuela. Por enquanto, um fenômeno que realmente preocupa: a tirania, a maldade dos homens. Próximo título: Consoladora dos aflitos. O texto que já citamos na 2 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 3, eu acho que vale a pena repetir. Porque tanto ele se aplica a conforto dos migrantes, como a consoladora dos aflitos. Porque se você conforta, você consola. Na verdade, são sinônimos. Confortar alguém é consolar alguém. De novo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 4. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que,
pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Nesses 2 versículos nós temos consolação em 2 sentidos. Consolação em sentido estrito, Deus de toda consolação. Consolação em sentido derivado, para que nós, consolados, possamos consolar os que estão em aflição. Esse já é o principal texto. Mas alguém pode dizer, não seria correto dizer que só Deus é o nosso consolador? Por esse versículo que acabamos de ouvir? Não. Só Deus em sentido estrito. Aliás, vamos ver aqui em sentido estrito, Isaías capítulo 49, versículo 13. Cantai, ó céus, terra exulta de alegria, montanhas, prorrompei em aclamações, porque o Senhor consolou seu povo, comoveu-se e teve piedade dos seus na aflição. Aqui é consolo no sentido estrito. Estritamente, só Deus é quem nos consola. Depois, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Vocês sabem o contexto desse versículo. Vamos logo ler o versículo. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Davi consolou Betsabeia, sua mulher. Foi procurá-la e dormiu com ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Salomão. O Senhor o amou. Davi consolou Betsabeia de quê? Vocês sabem que Betsabeia não era esposa de Urias, não era esposa de Davi. Era esposa do general dele, que se chamava Urias. Certa feita, Davi viu nos átrios do palácio Betsabeia. Mandou chamá-la e fez sexo com ela. Depois ela engravida. E manda dizer isso a Davi. Davi toma uma providência, manda chamar o marido dela que está na guerra. Esperto. Ele queria que o marido viesse, porque quando a barriga certamente começasse a aparecer, a crescer, ele com ela, ali, certamente não pensaria, não imaginaria que seria o pai da criança outro homem. Como vocês sabem, em tempos de guerra, o homem tinha que se abster de sexo. Alguns dias, vários dias antes de ir para o fronte de batalha. Só que quando Urias chega, ele não vai para casa. Ele fica na porta do quarto do rei para defender o rei, porque era um general extremamente fiel e obediente ao seu rei. O plano de Davi não deu certo. Então Davi maquina a morte de Urias. Determina que ele seja colocado no fronte de batalha mais sanguinolento, mais aguerrido, para que ele morra. E Urias acaba morrendo. O profeta Natã, então, é enviado por Deus para Davi. E ele denuncia Davi. Meu rei, tenho aqui uma história para lhe contar. Diga. Um homem tinha muitos animais e o seu vizinho tinha só uma ovelhinha. E ele disse, dá-me essa ovelhinha. Não posso porque é herança. Ele ficou muito triste e matou o homem e ficou com a ovelhinha. O rei Davi, quando ouviu isso, mas este homem merece morrer porque ele fez isso. Aí o profeta disse, tu és este homem. Aí desmascara o rei. Você tinha muitas mulheres, foi ficar logo com a mulher do seu general, que você mandou matar. Davi cai em si, um ato de humildade, não tenta justificar o seu erro. Aliás, ele redigiu o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, etc, etc, etc. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Ele redigiu esse salmo depois que foi desmascarado. Então, ao pedir perdão, o profeta Natã diz, Deus perdoa você, mas a criança vai morrer.
e a criança morre. Betsabeia fica arrasada. Davi também. Depois que ele se conforta, ele vai confortar a esposa. Esse é o contexto dessa passagem tão dramática que acabamos de ver. E faltam 2 títulos para a gente terminar o nosso encontro. Títulos não, 2 passagens da Escritura. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 7. Isso é uma coisa bonita que eu acho que vocês vão gostar, viu? Vocês vão gostar. Estamos tratando do título Consoladora dos Aflitos. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Você que está me ouvindo, que é filho, você também é consolo. E pode sê-lo. Esteja sua mãe viva ou já tenha partido para outra vida. Não há consolo maior para uma mãe saber que o filho honra o pai. Olha que bonito. A mãe se consola. Meu filho honra o seu pai, isto é, o meu esposo. Consolo. Dá consolo à sua mãe. E para concluir, Isaías 66, de 10 a 13. Regozijai-vos com Jerusalém, e encontrai aí a vossa alegria, vós todos que a amais. Com ela ficais cheios de alegria, vós todos que estáis de luto, a fim de vos amamentar a saciedade em seu seio que consola. Em seu seio que consola, gravem isso. A fim de que sugueis com delícia seus peitos generosos. Pois eis o que diz o Senhor, vou fazer a paz correr para ela como um rio, e como uma torrente transbordante a opulência das nações. Seus filhinhos serão carregados ao colo e acariciados no regaço. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados em Jerusalém. Aliás, aqui esse versículo 13 pode ser aplicado misticamente a Nossa Senhora, que nos consola colocando no seu regaço, nos acariciando, nos protegendo e dizendo: meu filho, esse problema não é maior do que o amor de Deus por você. Essa sua aflição por causa da Covid-19, por causa da dívida que você contraiu, por causa dos problemas que você está enfrentando, por causa dos dramas que ainda estão acossando a sua vida. Eu sou a sua mãe, estou aqui no céu rezando por você, sendo o seu conforto. Todas as suas aflições de toda a natureza, eu sou o seu socorro, eu sou o seu amparo, eu sou o seu baluarte, eu sou a sua cidadela. Eu sou a poderosa intercessão junto a Jesus. Eu sou a Virgem das Dores, a Virgem das Lágrimas, que está bem unida a você, essa celeste mãe protetora que muito sofreu nesta terra, é o teu consolo, é a tua alegria na dor. Consolação é alegria na dor. Lembram quando São Paulo diz em Filipenses 4,13, alegrai-vos sempre no Senhor? Repito, alegrai-vos. Como é que a gente pode se alegrar 24 horas por dia? Como é que a gente pode se alegrar num velório? Como é que a gente pode se alegrar quando está sentindo uma dor tremenda? Alegria na dor se chama consolação. Quando São Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, a Bíblia não está dizendo que a gente deve 24 horas por dia estar rindo e que nos problemas, nos dramas da nossa vida, a gente ande com escancarado rosto, rindo, dando gargalhadas. Isso não é alegria cristã. No mundo tereis tribulações. João capítulo 16, versículo 33. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Tereis tribulações. Nas tribulações, Deus nos conforta. Nas tribulações, na nossa aflição, vem o socorro do alto.
Jesus imediatamente nosso socorro, nosso auxílio, nosso refúgio, nossa proteção e também a sua Santíssima Mãe, conforto dos aflitos. Bem, terminamos. Hoje estudamos 3 títulos. Por que só 3? São títulos demorados, que aliás evocam coisas muito nossas. Pecadores, migrantes e aflitos. Se nunca migramos de um canto para o outro, existe migração, sem dúvida alguma, do Brasil de região para região, sobretudo das mais pobres para as mais ricas. No passado já houve mais. Já houve mais. Esse êxodo, por assim dizer, do meu Nordeste para o Sul, para o Sudeste. Hoje também existe muito êxodo das cidades do interior para a capital, dos lugares menos desenvolvidos para os lugares mais desenvolvidos. Mas, para nós, nos toca, eu penso, mas não dá para dizer quem são, quais as situações, os contextos sociais daqueles que vão assistir esse vídeo, porque vai ficar disponível por muito tempo para a glória de Deus. Mas são situações dramáticas: pecado, migração e aflição. No próximo encontro, vamos falar de auxílio dos cristãos e vamos começar uma série de títulos relacionados com Rainha. Rainha. Nossa Senhora Rainha. Então, já estudamos com os 3 títulos de hoje, 39 títulos. Vamos chegar, se Deus quiser, ao 54º, que é o último, para a gente concluir essa série. Eu, particularmente, estou gostando muito. Não é tanto da didática, mas da fundamentação, da riqueza. A igreja é muito sábia. Ela não é boba, não. A igreja não erra ao legitimar, aprovar esses títulos. Tem um respaldo bíblico profundo. E isso nos alegra muito. Que alegria pertencermos à Santa Igreja e termos por Nossa Senhora o privilégio de dirigir a ela esses títulos tão fundados e fundamentados na Palavra de Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.